Imagina que você tá aí na sua casa de boa e do nada ouve um estrondo. O governo decidiu que a sua rua é estreita demais e, sem te dar 1 centavo, derruba a sua parede da sala. Mas não para por aí. Enquanto você tenta entender onde vai dormir, um policial chuta sua porta, te segura pelo braço e diz que vai te aplicar uma injeção em você e na sua família. E se você reclamar, vai preso. Parece pesadelo, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. O Rio era a capital da morte. Varíola, peste, febre amarela, isso matava mais que guerra. O plano do governo era limpar a cidade para ela parecer uma Paris, a Paris da América. Mas a faxina, ela foi feita com sangue do povo. Derrubaram as casas dos pobres, jogaram todo mundo pro morro e tentaram enfiar a vacina goela abaixo na base do cacetete. Resultado: o maior quebra-quebra da história do Brasil. Mas o povo não explodiu só por causa da vacina, tá? Explodiu porque não aguentava mais ser tratado como lixo pelo progresso. Bora entender essa história? Bora entender como que a saúde virou uma guerra civil de 5 dias que quase destruiu a capital? Mas antes, confere aqui embaixo se você me segue, já deixa o seu like, ativa o sininho e bora direto para o nosso conteúdo. O presidente era esse cara aqui, o Rodrigues Alves. O prefeito era esse cara aqui, o Pereira Passos. Esse era um engenheiro que o povo apelidou carinhosamente de o Bota Abaixo. A ideia deles era civilizar o Rio, mas para eles, civilizar significava esconder a pobreza. O centro da cidade era cheio de cortiços, aqueles casarões onde a galera humilde morava amontoada porque era o que o dinheiro pagava. O governo não mandou um aviso prévio, já chegaram com marreta botando tudo abaixo. Imagina o desespero de ver o teto onde você criou seus filhos virar poeira em 10 minutos. Sem ter para onde ir, a galera pegou os restos de madeira ali e subiu o morro, né? Na base do improviso, na base do ódio, nasceram ali as primeiras favelas. Enquanto os ricos desfilavam de carruagens nas avenidas novas, o trabalhador olhava de cima do morro, né, vendo a sua própria vida sendo soterrada pelo entulho. O clima era um barril de pólvora esperando só um fósforo. E aí entra o fósforo. Oswaldo Cruz, esse cara aqui. O cara era um gênio, tá? Um gênio da medicina, mas tinha o carisma de uma porta. Ele criou as famosas brigadas sanitárias. Visualiza aqui, grupos de agentes de saúde invadindo as casas, escoltados por soldados armados. Em 1904, gente, a moral era outra. O corpo, ainda é, né? Mas o corpo era muito mais naquela época, era considerado sagrado. A ideia de um estranho entrar no quarto e querer ali aplicar uma injeção que ninguém nem sabia o que tinha dentro, na sua esposa, na sua filha, isso era visto como um insulto gravíssimo. E começou a rolar de tudo, tá? Boato de que a vacina era veneno, que era um plano para matar os pobres, que era coisa do demônio, que quem tomasse iria virar jacaré. Esse foi depois, é outra história. Bom, mas a real é que a vacina foi a desculpa perfeita. O povo já estava engasgado, né, com o aluguel alto, com a falta de casa, com o governo mandão. A galera se uniu de operário a militar de alta patente e com um grito só, estamparam o slogan da revolta: no meu corpo e na minha casa, ninguém manda. O Rio de Janeiro virou um cenário de guerra apocalíptico por 5 dias. E não foi protesto de cartazinho não, tá? O bicho pega de verdade. A galera arrancou os trilhos de bonde do chão, virou carro, ateou fogo em tudo. As pedras das ruas foram arrancadas para servir de bala, de projétil contra a polícia. O centro virou um labirinto de barricadas feitas com móveis, colchões, entulho de obra. Teve até tentativa de golpe. Os alunos da escola militar da Praia Vermelha acharam que era a hora perfeita para derrubar o presidente e saíram armados para a rua. O governo entrou em pânico, declararam estado de sítio, suspenderam a vacina, que era obrigatória, mandaram o exército descer o braço sem dó e a repressão, gente, foi uma carnificina. Centenas de pessoas foram presas, jogadas em porões de navios e deportadas para o Acre, o que na época era quase que uma sentença de morte. O governo ganhou na bala, mas perdeu de vez o respeito do cidadão. O trauma foi tão grande
que a palavra governo virou sinônimo de inimigo para muita gente. A maior ironia da história vem agora. 4 anos depois, em 1908, a varíola voltou com tudo. Matou mais de 6 mil pessoas no Rio. E o que o povo fez? Correu para os postos para se vacinar sozinho, sem ninguém obrigar. Por quê? Porque viram que a vacina funcionava e o medo da doença ficou muito maior que o medo do governo. Oswaldo Cruz estava certo na ciência, mas errou feio na mão. Se tivesse educado em vez de espancado, milhares de vidas teriam sido salvas antes. A revolta da vacina deixou uma cicatriz que a gente sente até hoje. O bota abaixo limpou a vitrine da cidade para os gringos verem, mas empurrou o problema social para cima do morro e para as periferias. Criaram uma cidade linda por fora, mas profundamente dividida e doente por dentro. Hoje, quando a gente discute vacina ou quando vê uma comunidade sendo removida para dar lugar a uma obra faraônica, o espírito de 1904 baixa na terra na hora. A história ensina, pessoal, que não existe bem comum se você atropela o ser humano no processo. Se o Estado quer cuidar da saúde, ele tem que garantir o seu teto, garantir a sua dignidade primeiro. Progresso que nasce da humilhação do cidadão não é avanço, é só uma reforma estética para a elite aplaudir. A confiança, ela não se impõe com decreto, ela se conquista com transparência e respeito. A lição dessa loucura toda pra gente é que ter razão não nos dá o direito de ser autoritário. Não importa se você é o dono da empresa, o pai da família ou até o líder do grupo aí, se você não explica o porquê, se não ouvir quem está do outro lado, você vai colher revolta. Quem tenta impor a verdade no grito acaba ficando sozinho no final. Quer ser um líder de verdade? Conquista a confiança, respeita o espaço do outro. A autoridade que precisa de polícia para ser aceita, ela já nasceu morta. Até o próximo ponto.